pessoal do sindicato dos funcionários me solicitou que fosse feita aí uma convocação de funcionários voluntários para trabalhar no dia da eleição, no dia 28 e 29 de setembro. Então precisamos de gente para poder dar andamento ao dia da eleição. Vocês procurem depois a FEPAM para poder se inscrever. Mais uma coisa é o seguinte, eu estou recebendo uma moção de repúdio aqui ao Conselho de Entidades. Na realidade, o Conselho de Entidades é uma estrutura aí que foi criada é suprapartidária, apartidária, na realidade, totalmente imparcial, e o trabalho nosso tem se pautado por uma seriedade muito grande de quem teve todo o tempo lá participando com a gente, nunca se envolveu em uma ou outra candidatura, e na realidade eu nem sei se algum dos membros de lá, eu não tenho conhecimento, eu posso falar por mim com certeza, se manifestou, isso durante o nosso trabalho, ninguém se manifestou, e eu não sei se alguém de nós que esteve lá trabalhando tem algum candidato, alguma preferência, pelo menos não tem se colocado dentro do trabalho dessa forma. Essa moção de repúdio, acho que não cabe, nem cabe eu aqui, estão solicitando que eu leia isso, não cabe porque acho que não é o momento. E se existe algum problema dentro aí da representatividade do sindicato dos funcionários, eu acho que isso tem que ser resolvido a nível do próprio setor e não dentro de nós lá no Conselho de Entidades policiarmos se aquele ou outro determinado setor não tem uma representatividade legal ou se está sendo questionado. Isso faz parte do próprio setor corrigir, resolver, e não a nós, não nos cabe impedir a entrada de uma pessoa ou de outra. Aquela pessoa que se apresenta como representante daquele setor é aquela pessoa que vai trabalhar dentro do Conselho de Entidades. O Conselho de Entidades não tem função política nem policial, principalmente o presidente da DPM, que na realidade acho que acabou assumindo essa posição aqui porque foi colocado, porque não existe um chefe desse Conselho de Entidades também. Muito pelo contrário. Nós chegamos até a discutir nas primeiras reuniões se a gente nomeava um presidente do conselho e um secretário, e todo mundo achou que não tinha necessidade. Então as coisas acabaram sendo transferidas aí, as tarefas, sabe, você faz isso, você faz aquilo. Então acho que foi colocado o que eu queria aqui. Eu respeito todo mundo, mas acho que não é o momento nosso aqui de ficar tratando de problemas de determinado setor que deve ser tratado a nível desse próprio setor. O material nosso ainda não chegou? Tá aí. Bom, então nós vamos dar início ao nosso segundo debate. Estamos num local um pouco mais amplo, acho que está atendendo aquela necessidade que nós tínhamos de espaço. Esperamos que venha mais gente aqui para o debate de hoje. O nosso segundo debate, ele mais ou menos vai funcionar como foi feito no primeiro debate, só que dessa vez, quer dizer, nós vamos seguir aquela ordem que foi sorteada na ordem dos candidatos. Para a primeira pergunta, depois nós vamos rodiziando à medida que vem passando para nos novos passos, nós vamos rodiziando quem inicia a fala. Então, o professor Catiburian dessa vez não vai ser sempre o primeiro, se bem que ele começa como o primeiro na primeira etapa. Nós temos de novo uma pergunta para todos os candidatos. Depois, que é comum para todos os candidatos. Depois nós temos uma nova pergunta para cada um dos candidatos. Essas perguntas são do Conselho de Entidades. Então é uma comum, depois uma para cada um. Depois vem uma terceira etapa, onde os candidatos vão formular uma pergunta para mais 2 candidatos. E a parte final, onde cada um deles faz a sua colocação final. Eu só precisava da parte de especificação de tempo de cada um deles. As perguntas iniciais são de 4 minutos. A pergunta inicial. A exposição inicial, 4 minutos e 2 minutos para a resposta de cada pergunta. Os candidatos terão, então, tempo para fazer uma exposição inicial e, posteriormente, a resposta sempre dada em 2 minutos. Eu acho que nós começamos a primeira etapa, então, com o professor Catiburian, que vai fazer a sua exposição inicial. Bom dia, boa tarde para vocês todos. Eu sou o primeiro de novo.
e o único engravatado aqui. A EPM é como um grande navio. Todos que aqui trabalham cumprem o seu papel indispensável para que a instituição não perca o seu rumo. Assim como no navio, a pessoa que trabalha no porão, por exemplo, que controla a pressão de uma caldeira, exerce função de responsabilidade, pois se a caldeira explodir, o navio pode afundar. O capitão, por sua vez, se não for competente, experiente e responsável, poderá levar o navio a se chocar com outro ou com um rochedo. São, assim, dessa forma, interdependentes. É natural, portanto, que o capitão queira trabalhar com funcionários responsáveis e que os funcionários queiram também trabalhar com um capitão competente e responsável. Assim, acredito que a instituição tem obrigação de zelar e se interessar por todos que nela trabalham. Aliás, como nas grandes firmas japonesas, os que trabalham aqui na escola e no hospital ficam na instituição quase toda a vida de trabalho. Existe aqui uma lealdade e uma grande afeição pela instituição. Portanto, acredito que a instituição precisa iniciar imediatamente uma política de recursos humanos. O que eu posso prometer é de formar grupos com participação ampla para que se estude a possibilidade de um plano de carreira para os funcionários com progressão vertical e horizontal, por exemplo. Também pretendo formar um grupo de estudos para estudar a questão dos cursos de aperfeiçoamento nos vários setores e pretendo também analisar a questão das bolsas de estudo para funcionários. Quero dizer-lhes que sou pela descentralização do poder. Já disse alguém que o poder absoluto corrompe absolutamente. Assim, no setor administrativo, pretendo promover o desenvolvimento e a participação dos escalões mais baixos da hierarquia do poder. Quero assinalar também que quem vier a trabalhar comigo deverá fazê-lo no meu estilo, ou seja, um estilo aberto, franco e de diálogo. Não gostaria, porém, de me cercar de pessoas que só concordam comigo. O diálogo só é útil quando são ouvidas as opiniões contrárias. Senão, não é diálogo, é monólogo. Financiamento. Eu acho que se a escola continuar dependendo só do governo federal, continuará na penúria. Garanto isso para vocês. O Brasil ainda é, infelizmente, um país pobre e não vejo que isso possa se modificar de repente. Sou, assim, favorável a iniciativas que tragam financiamento para nós. Por exemplo, pretendo contratar uma pessoa para angariar fundos de empresas, firmas e instituições que possam interessar-se pela EPM. Esta figura de levantador de fundos é muito comum nas universidades e hospitais do exterior, como também aqui na escola e instituições no Brasil. Sou também favorável a que se faça uma tentativa com convênios. Sei que é assunto controverso, certo? Mas a minha posição é condicional. Parte dos lucros, ou seja, o dinheiro que vier dos convênios, terá que ser repassado para o setor público. Se isso não acontecer, não faz sentido. E para que os convênios sejam bem-sucedidos, deve haver uma fiscalização rigorosa e aberta. E assim termino a minha fala e obrigado pela atenção. Queria lembrar que hoje o assunto a ser discutido nesse debate é financiamento e recursos humanos. Cada candidato que está nessa exposição inicial tem 4 minutos para fazer a sua exposição. Ao se aproximar aí do final, com 1 minuto antes do final, o Gerson avisa ali com o famoso sininho. Naquela hora onde as perguntas deles têm 2 minutos para responder, ele vai avisar com 30 segundos para o tempo. Então, na nossa sequência, o professor Hélio agora. Recursos humanos. Qualquer proposta atual da política de recursos humanos no âmbito da universidade deve levar em conta uma questão maior, a ausência de autonomia das instituições federais de ensino superior. A legislação em vigor não permite às IFES administrar seu quadro de pessoal. Fica para o Poder Central tudo o que se refere à nomeação, exoneração, transferência, promoção, ascensão e redistribuição dos servidores. A mudança dessa situação está, de um lado,
depositada na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e do outro lado, o novo plano de carreira em discussão na SAF. Essas metas serão motivo de intensa ação política da direção da EPM. A qualidade dos serviços que prestamos à sociedade e entre nós uns aos outros depende da transparência das regras que juntos deveremos estabelecer, visando sempre o bem maior da instituição, que é a qualidade do ensino, da pesquisa e da assistência. Essas regras, necessárias para que se atinja a excelência das atividades acadêmico-científicas, são também necessárias para que se consolide com qualidade os serviços de apoio técnico-administrativo e operacional. A instituição deve saber que o servidor tem os seus direitos e assim respeitá-los efetivamente. O servidor precisa estar consciente de que tem comprometido seus deveres para com a instituição. Ninguém pode omitir-se do exercício de sua autoridade. A omissão é irmã gêmea do excesso, mas o abuso de autoridade é falta tão ou mais grave que a falta do servidor a ela subordinado. Impõe-se, pois, que tenhamos implantado nesta escola uma política de recursos humanos, onde o mais importante seja o ser humano. Para alcançarmos esse objetivo, entre outras medidas, apoiaremos integralmente o trabalho da CPPD, CPPTA, SESMET, CIPA, Programas de Avaliação e outros. Financiamento. As tentativas de se estabelecer parâmetros para a elaboração de modelos para o financiamento das IFES apresentam um conflito de base entre a desejada autonomia universitária e um crescente controle governamental. Os orçamentos são excessivamente rígidos, com a escrituração detalhada, rigorosa, cheia de controles, mas muito fértil para a ineficácia e ineficiência típicas da burocracia. Devemos lutar para conseguirmos estabilidade do financiamento, previsibilidade do financiamento, de forma a amparar a instituição no seu planejamento, transparência na orçamentação das IFES e aperfeiçoamento da portaria 1285, de 5 de agosto, para que se dê maior peso à qualidade, desempenho e eficiência da instituição e que não se exclua o hospital universitário na orçamentação das IFES. Caberá ao Departamento de Planejamento estudos para viabilizar a obtenção de recursos financeiros não oficiais para a EPM Hospital São Paulo. No que se refere ao Hospital São Paulo, acreditamos que com a diminuição de sua folha de pessoal, já que se conseguiu 729 vagas do Hospital São Paulo serão abrangidas pela escola, continuaremos essa luta para que o MEC assuma integralmente essa folha de pagamento e com a autonomia financeira da diretoria do hospital e com medidas administrativas que serão tomadas, poderemos pensar em dias melhores. Na sequência, o professor Nádia vai fazer as suas colocações iniciais. Em relação a recursos humanos, em primeiro lugar, transformar a mentalidade e a filosofia do DP realmente no Departamento de Recursos Humanos. Realmente, ainda o nosso DP guarda aquele autoritarismo do regime militar, que isto precisa ser transformado de tal forma que o DP se transforme num sistema de apoio ao nosso funcionário. Será acrescentado no setor de benefícios, onde teremos um conselho de representantes de dos funcionários de cada departamento para gerir os benefícios a serem distribuídos. Relações trabalhistas, serviço social para acompanhar o funcionário nas suas questões pessoais e familiares de mais urgência. Treinamento, acompanhamento dos funcionários nos setores onde eles devem trabalhar, inclusive atualização desse serviço. A colocação de um advogado para avaliar caso a caso os prontuários de cada funcionário. E eu lembro sempre aquele caso nosso em que o meu colega de serviço, na mesma sala, tem 40% de insalubridade, enquanto que eu recebo 20%. Isso tudo precisa ser revisto, caso a caso, para a correção dessas questões. Condições de trabalho. Realmente há locais em que é impossível manter funcionários trabalhando
em condições subhumanas de trabalho, como alguns setores do Hospital São Paulo, e isso precisa ser revisto com máxima urgência. A questão da democratização. Nós temos que dar o exemplo, a administração tem que dar exemplo. Então, os setores administrativos, inclusive o setor de recursos humanos, os pares é que elegerão os seus diretores. Os diretores serão eleitos pelos próprios funcionários e apresentarão um projeto, um plano de trabalho. A questão dos atestados médicos precisa ser desvinculada do NASF para também modificar a mentalidade do NASF a fim de dar apoio e respaldo aos nossos funcionários. Trabalho em Brasília para as questões institucionais, tipo URPS, tipo plano de carreira, enfim, isso precisa ser para não gerar essa confusão que nós estamos vendo na nossa instituição. A questão do financiamento. O artigo 211 da Constituição, parágrafo 1º, é muito claro. A União é responsável pelo financiamento do ensino federal de ensino. Pelo ensino federal. Sendo assim, pressionar Brasília no sentido de assumir o compromisso constitucional com a rede de ensino federal. Basta dizer a vocês que na gestão anterior nós recebemos a instituição com um orçamento de 35 milhões de dólares e a entregamos com 95 milhões de dólares. É preciso pressionar porque recursos eles têm. A questão dos critérios. Realmente aqui é uma questão discutível porque a escola foi prejudicada com os critérios de distribuição de recursos que levam em conta 90% do critério histórico, político e apenas 1% com a qualidade de ensino. A questão de fontes alternativas de receitas são importantes. Não podemos depender apenas de um único setor. Porém, como eu já disse na vez passada, 40% dos pacientes que acodem ao nosso hospital, se recorrem aos nossos serviços, têm convênios. Então, o que nós precisamos é cobrar desses convênios o serviço que nós prestamos e que eles recebem. Este é o projeto, inclusive, do deputado Arlindo Chinalho, que foi aprovado pela Assembleia. É cobrar dos setores de medicina de grupo, enfim, todos esses setores, os serviços que eles mandam para nós e recebem o correspondente. Também em relação ao financiamento do hospital. Manter o serviço de auditoria e a contratação de pessoal especializado em administração hospitalar. O professor Oswaldo agora faz as suas colocações iniciais. A vocação da escola tem sido e precisa continuar sendo de ser uma escola de excelência. Para ser uma escola de excelência, ela precisa de recursos humanos e, como foi salientado pelo Dr. Catimburi, isso tem que atingir toda a cadeia que serve a Escola Paulista de Medicina, qualquer que seja a gradação. E nós precisamos ter melhores desempenhos e competitividade no mercado. Infelizmente, a competitividade é, de certa maneira, frustrada pelo fato do salário federal não ser administrado por nós, como foi aqui salientado. Existe para os docentes uma certa recompensa pela gratificação da pesquisa, mas para os funcionários essa gratificação é menor e, portanto, alguma maneira de compensação precisa ser conseguida. Em relação a manter a excelência, é fundamental que nós tenhamos pesquisa e que essa pesquisa seja de alta qualidade. No Brasil, por carência de cientistas, nós temos mais dinheiro para pesquisa do que bons pesquisadores. De modo que, se nós tivermos bons pesquisadores, nós teremos uma fonte alternativa bastante substanciosa para manutenção da escola. Se nós olharmos o orçamento da escola e somarmos tudo que vem por pesquisa, é um orçamento praticamente dobrado, conseguido pela excelência dos trabalhos aqui feitos. Para que se mantenha isto, todas as coisas que eu salientei antes, como incentivo à biologia molecular, incentivo à ciência básica, tem que ser feita porque é a maneira que nós poderíamos manter essa excelência. Por outro lado, essa excelência também tem que ser atendida no sentido dos serviços médicos, de tal maneira que o Hospital São Paulo precisa ser um hospital de primeira linha e de excelência. Infelizmente, o pagamento pelo SUS é insuficiente, de modo que uma das coisas absolutamente fundamentais é pagar diferenciadamente um hospital de primeira linha, como o Hospital São Paulo é. E, em segundo,
nós temos que arranjar meios de ter rendas alternativas. Essas rendas alternativas poderão vir da ciência, como fontes de pesquisa, e terão que vir também da pesquisa clínica, que pode ser remunerada. Existe a possibilidade também das vias alternativas virem através de prestação de serviço à coletividade, recebendo pagamento diferente do SUS. Isto bem administrado e cuidadosamente administrado, e tendo-se o cuidado de garantir a assistência médica de primeira qualidade para qualquer indivíduo que chegue ao Hospital São Paulo, pode ser uma via alternativa extremamente importante. Eu continuo acentuando que é importante que nós tenhamos uma informática funcionando adequadamente para que podemos ter cadastro do que nós fazemos e isto ser uma fonte alternativa de pesquisa. Realmente, além disto, é absolutamente indispensável que as condições de trabalho sejam absolutamente tão adequadas quanto possível e que nós tenhamos, já que nós somos uma instituição médica, predominantemente médica, de excelência, que esta assistência médica de excelência seja estendida aos funcionários. Isto é um compromisso que eu acho que todos nós devemos ter. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós temos um orçamento fixo que nós precisamos administrar adequadamente e precisamos aumentar para que possamos atingir a excelência. A excelência não é elitismo, a excelência é para o bem de nós todos. Se a escola for excelente, todos nós nos beneficiaremos com isso. De modo que mesmo as pessoas mais modestas também estão nesta luta. E pegando a figura do professor Chatiburi no mesmo navio. Nessa primeira etapa, nós passaremos então a parte agora das perguntas. A primeira pergunta é geral, do Conselho de Entidades para todos os candidatos, a mesma pergunta, e eles terão 2 minutos para responder. Depois nós passaremos a também perguntas do Conselho de Entidades, algumas delas inclusive compiladas de coisas que nós obtivemos aí durante o debate anterior, e foram perguntas que inclusive vão ser transferidas depois para todos os candidatos datilografadas. Uma coisa a gente precisa colocar aqui, que é o parabenizar, né? Precisamos parabenizar a comunidade da escola, que realmente tem um desejo de participação aí nessa condução democrática e da eleição de candidatos a presidência não, mas a diretor da escola, ou quem sabe reitor, né, da EPM. E estão de parabéns, todo mundo está respeitando os candidatos também estão de parabéns, porque todos compareceram aos 2 debates, estão trazendo aqui as suas posições para que nós conheçamos e possamos votar corretamente naquele que eventualmente para nós seria o melhor condutor dos nossos caminhos aí. Realmente está todo mundo de parabéns, acho que o anfiteatro foi bem escolhido, está quase cheio aí. Passamos então à próxima etapa, a pergunta comum para todos. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria de lembrar que a Sueli está recebendo as perguntas da plateia, tá certo? Para que elas possam ser encaminhadas no terceiro bloco do debate. A mesa e as entidades que aqui organizam esse debate, desde já avisam aos senhores que não se obrigam a fazer todas as perguntas encaminhadas à mesa, porque elas provavelmente serão em números excessivos e nós temos aqui 4 ou 5 pessoas de todas as entidades fazendo a seleção. Portanto, se alguns dos senhores formularem uma pergunta e ela não for feita, não for respondida por nenhum candidato, a gente já gostaria de avisar que isso é praticamente impossível poder então fazer a pergunta de todos que estão presentes. Vamos então à pergunta para os candidatos. A ordem de resposta, Dr. Hélio, Dr. Nader, Dr. Oswaldo e Dr. Chatiburi. Então, para o Dr. Hélio, esta primeira pergunta. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para respondê-la. Como o senhor resolveria as disparidades existentes entre os departamentos em função da entrada da medicina de grupo e iniciativa privada no financiamento do Hospital São Paulo e das pesquisas realizadas na Escola Paulista de Medicina? Eu acho que todo o financiamento
recebido pela escola e pelo hospital deve ser completamente transparente. E este financiamento deverá passar por uma comissão que analise caso a caso. Não podemos transformar ou permitir que alguns departamentos ou disciplinas sejam sempre os mais ricos e outros sempre os mais pobres. O tratamento deve ser igualitário, respeitadas a condição de cada um, a eficiência de cada um e a produtividade de cada um. O próximo a responder, doutor Nato, você gostaria que a gente repetisse a pergunta? É a mesma pergunta. Vou repetir. Como o senhor resolveria as disparidades existentes entre os departamentos em função da entrada da medicina de grupo e iniciativa privada no financiamento do Hospital São Paulo e das pesquisas realizadas na EPN? Bem, já do outro debate eu já tinha colocado muito claramente a nossa posição a respeito desses convênios. Eu sou favorável a que se cobre daqueles que espontaneamente, dos pacientes ligados a seguro-saúde, que espontaneamente comparecem ao Hospital São Paulo, que não furam fila, que não tem tapete especial, que, enfim, que são tratados de acordo com todos os demais que aqui procuram a nossa instituição. Tá? Então, este é o princípio. Essa questão de convênios não deve, de forma alguma, exceder a 20% do movimento do hospital, porque senão isso leva a uma tendência natural, em função do dinheiro, a que as categorias menos afortunadas sejam colocadas de lado em detrimento desses convênios. Então essa é uma posição. Estabelecidas essas fontes alternativas de receita, sou favorável à constituição de um conselho ético, a um conselho de ética que vai analisar o comportamento dos departamentos e dos setores a respeito do recebimento de recursos. Porque é extremamente desagradável nós observarmos eventos como podem ocorrer, de alguns departamentos hipertrofiarem as atividades privadas em detrimento de outros. Então, neste caso, esse Conselho de Ética vai manter a hierarquia na instituição e evitar o salve-se quem puder de cada um sair por aí arrumando recursos e tudo mais. Então, primeiro, isso precisa ser muito controlado. Segundo, ter um Conselho de Ética para verificar o comportamento e os casos que exacerbarem este comportamento serão encaminhados à congregação para que sejam enquadrados. Na ordem, o próximo a responder, doutor Oswaldo, o senhor gostaria que repetisse a pergunta? Eu acho que eu lembro. Nós precisamos distinguir o que é dinheiro conseguido pela pesquisa e o que é dinheiro construído pelo serviço médico, as facilidades do hospital. O dinheiro com a pesquisa, conforme a qualidade da pesquisa, pode ser muito alto. São cifras, às vezes, gigantescas. E são conseguidas pela qualidade da pesquisa feita. De modo que nós não podemos tolher quem tem melhor qualidade e por isso tem mais dinheiro. O que nós não podemos é perpetuar um ciclo vicioso. Esses, porque têm mais dinheiro, recebem mais dinheiro e aqueles que não têm pesquisa nunca receberão. De modo que faz parte da instituição tentar elevar o nível de pesquisa de todos, para que todos mereçam o dinheiro de pesquisa que estejam recebendo. Seria não tolerável que esse dinheiro fosse ganho imerecidamente. Segundo, o dinheiro proveniente de trabalho médico feito no hospital, evidentemente que tem que ser vigiado e tem que ser participado de todos. Algumas disciplinas terão rendimentos maiores por circunstâncias óbvias e outras terão rendimentos menores. Eu acho que tem que ter um conselho em que isto possa ser distribuído. Naturalmente, no que concerne a assistência a não previdenciários, isto tem que ser regulamentado por regras fixas, que seriam os 20% que se admite como certo,
e que isto teria que ir para uma caixa única que seria distribuído conforme as necessidades do hospital e das disciplinas, sempre visando fortalecer a disciplina que esteja mais fraca por algumas circunstâncias. Para que não haja disciplinas fracas, é extremamente necessário que nós sejamos muito cuidadosos na seleção dos novos elementos que essa disciplina conquista. Porque só com o pessoal de primeira qualidade em todos os níveis é que nós teremos qualidade em todos os níveis e, portanto, este problema da eventual injustiça fica sanado pela via mais justa. O próximo a responder, Dr. Catiburia. Você quer que repita a pergunta? Não, eu acho que eu também lembro. É uma pergunta extremamente complexa e eu entendo a apreensão de todos aqui. É natural que quando nós temos uma empreitada com convênios e dinheiro entrando de fora, há sempre, infelizmente, no nosso país, o risco que isso assuma proporções e que se perca o controle. É por isso que eu disse que esse tipo de dinheiro, de financiamento que entrar, precisa ser rigorosamente fiscalizado. Quando eu falo fiscalizado, não é só pela diretoria, não. Pelos sindicatos, pelos que trabalham aqui. Não é uma fiscalização centralizada. Então, é absolutamente essencial, aliás, como já foi dito aí, que se faça tudo com transparência. E é absolutamente essencial, eu reafirmo aqui que o meu estilo é mesmo de abertura, de colocar tudo na mesa e é preciso sempre manter uma vigilância em relação a esses desenvolvimentos que poderão ocorrer aqui na escola. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu acho que quase todos os candidatos estão mais ou menos em acordo no que se refere a esse tipo de problema. Mas eu repito, eu entendo bem a apreensão que vocês todos têm, porque as coisas podem degenerar e se transformar, então, num enorme elefante branco que toma conta de tudo. Então, eu acho que a fiscalização rigorosa é essencial. E se não der certo, nós acabamos com aquilo. Muito obrigado. Próxima etapa, então, uma pergunta agora para cada um dos candidatos. Nesse bloco, cada candidato responderá uma pergunta específica formulada pelo Conselho de Entidades. A ordem para a resposta nesse bloco, Dr. Nader, Dr. Oswaldo, Dr. Catiburia e Dr. Hélio, cada participante terá 2 minutos para responder a questão. Gostaríamos então de formular a primeira pergunta ao Dr. Nader. Sua estratégia nesta campanha e na anterior para a elaboração do seu programa sempre foi de ouvir reivindicações de departamentos, entidades e os mais diversos grupos dentro da EPM. Porém, na sua direção anterior, não houve participação da comunidade de maneira efetiva. Tem algum plano de trabalho diferente desta vez? Esclareço o seguinte, realmente acho que a pergunta, da forma como foi formulada, a pessoa não estava muito bem informada, porque no nosso primeiro ato, quando assumimos a diretoria, foi constituir um conselho consultivo, do qual faziam parte todos os segmentos da comunidade. Este conselho se reunia às tardes de terças-feiras e discutiu os vários tópicos referentes à escola, no que diz respeito à graduação, pós-graduação, residência e tudo mais. E justamente esses dados que estão compilados e as fichas em nosso poder realmente demonstram que houve esse trabalho participativo. Segundo, nós apresentamos uma proposta de regimento, de acordo com o nosso programa de campanha, exatamente onde constam a presença de todos os segmentos da comunidade em nossos conselhos superiores, tanto alunos de graduação, de pós-graduação, residentes, alunos, enfim, funcionários dos níveis médio, de apoio e superior, enfim. Essa proposta foi apresentada
e entregue à congregação que está atualmente discutindo esse regimento. Então, este caráter participativo foi muito evidente durante toda a nossa administração. De modo que eu acho que houve aí um problema, porque todas as entidades tiveram franco acesso para a apresentação das suas questões, né? E eu posso dizer que do programa que eu apresentei em 86, 98% dele foi atendido, foi realizado. Resta, evidentemente, a aprovação do regimento que está em discussão. A próxima pergunta é endereçada ao Dr. Oswaldo. O senhor tem afirmado que o fato de ser professor titular o diferencia dos demais docentes alegando competência. Como é medida esta competência, já que existem titulares que nem sequer prestaram um concurso para o cargo nos moldes atuais? Além disso, o que qualificaria os titulares como melhores administradores dos problemas da instituição e da comunidade, já que muitos apresentam deficiências administrativas, didáticas, como qualquer outro docente de qualquer outra categoria? O fato da seleção dos titulares não ter sido e nunca será perfeita, não quer dizer que não se deva procurar a perfeição. O indivíduo que chegou a titular, ele passou por uma série de trâmites que os outros não passaram, de tal maneira que ele tem uma composição cultural universitária que é mais experiente e melhor que a de outros. Isto tem que ser admitido. O que, se algumas exceções houve, foi o sistema de seleção que foi falho. Então, nós não podemos... Temos que mudar o sistema para que ele seja justo e não mudar o conceito. Segundo, o indivíduo, quando é diretor da escola, ele não precisa ter grandes qualidades administrativas, como ele não precisa ser um contador emérito, ou como ele não precisa lidar com o banco de uma maneira muito adequada. O que ele precisa ter é uma visão de universidade, de escola grande, para que a escola seja alguma coisa de excelência. E é obrigação dele encontrar indivíduos que tenham aptidões nessas diversas áreas gerenciais, e ele é muito capaz de fiscalizar esses indivíduos. Se assim fosse, seria impossível você ser presidente da República, porque você teria que entender absolutamente de todos, prescindindo do auxílio de quem quer que seja. De modo que o que o indivíduo tem que ter é uma visão grande da universidade. O que ele precisa ter é encontrar com a luta o caminho da excelência. Isso é que ele precisa ter. O resto ele pode arranjar através de agenciamento de pessoas que sejam competentes. Isso precisa ficar muito claro. Nós não estamos escolhendo o melhor administrador, nós estamos escolhendo o diretor de uma escola que pretende ser de excelência. A próxima pergunta desse bloco é endereçada, então, ao professor Catibúria, Dr. Catibúria. O senhor tem alegado que não tem programa e, em suas visitas aos departamentos e entidades, ao ser perguntado sobre como irá resolver os problemas, afirma que criará comissões para ajudá-lo. Existe, ao menos, alguma linha definida de trabalho a curto e médio prazos? Eu acho que eu nunca disse que eu não tinha programa nenhum e não tinha ideias. Aliás, já está, meu programa está ali com um colega. São considerações e ideias sobre a Escola Paulista de Medicina. Eu não estou apresentando, sou visceralmente contra grandes programas, grandes planos, porque é um vício neste país enorme, porque é um fenômeno de retórica. Eu já vi tantos programas, montanhas de papel aqui que não resultam absolutamente em nada. Basta ver a nossa Constituição, que diz que todo indivíduo tem direito à educação e tem direito à saúde. E daí, meus filhos? Não acontece nada. Então eu tenho uma certa aversão a fazer grandes planos majestosos, e aqueles que vão ler o que eu escrevi lá vão entender por quê. Eu tenho ideias, tenho planos. A minha concepção é que essa escola deve sempre ser a melhor escola de medicina. Tenho ideias gerais sobre a universidade.
E evidentemente que é isto que vai nortear as minhas atitudes. E vocês podem ver, pelo que eu tenho dito por aí, e pelo que vão ler aí com o que eu escrevi, que as minhas ideias são colocadas de maneira a atingir todos os setores da escola, como eu expliquei logo no começo. Então, eu não aceito essa afirmação de que eu não tenho programa, porque já expliquei bem que eu tenho uma certa aversão à burocracia e papelada. Muito obrigado. O próximo a responder, doutor Hélio. Vou formular a pergunta. Ventila-se na comunidade o uso da máquina na sua campanha. Como o senhor vê essa afirmação? Bom, feita a pergunta, agora eu vou dar a resposta. Primeiro, eu não estou usando a máquina. Todos os pedidos me foram solicitados por escrito. Existe um papo por aí que eu estou comprando professores. Eu não acho que os professores são vendáveis. Todos os pedidos estão aqui. Se a comissão quiser ver, eu apresento todos os pedidos de compras que eu fiz para o hospital e para a escola. Segundo, estão dizendo que eu estou comprando licença, prêmio de funcionários, para comprar votos. Isso também é mentira. E eu estou atendendo a solicitação de chefias e também entendendo que os funcionários, além de serem necessários da sua função e do seu trabalho, passam muitas vezes por necessidades pelo baixo salário que têm. Findado esse bloco, nós, do Conselho de Entidades, gostaríamos de fazer uma pequena consideração. Nesse bloco, nós demos oportunidade para que todos os 4 candidatos respondessem às questões subliminares que são feitas, tá certo, pelos corredores da escola. Nós, em nenhum momento, nos permitiríamos a que essas questões fossem conversadas e que os candidatos não pudessem ter aqui o direito de poder respondê-las. Isso foi feito. Passamos para o próximo bloco. Eu ia falar alguma coisa nesse sentido, o seguinte, embora isso tenha eventualmente mobilizado um pouquinho mais o candidato para responder, o sentido dessas perguntas foi realmente isso, referendando o que o Ivan colocou, que tivesse aberto a oportunidade para que o candidato colocasse a realidade em relação àquilo que se faz, que se ventila pela escola, e que ele tivesse a oportunidade de se colocar, realmente colocar a realidade e a verdade que existe, inclusive em suas posições, em cima de programas, etc. Algumas coisas são semelhantes, a gente pode perceber em relação a alguns pontos, né, em relação aos nossos desejos, em relação aos 4 candidatos, e acho que dentro daquilo tudo que nós almejamos, dentro da pessoa que nos representaria e nos ajudaria a conduzir os destinos aí da escola, seria aquela pessoa que complementa, não, pelo menos eu vou falar por mim, né, mas aquilo que complementa, que tem não só aquela visão didático-científica, porque nós estamos aqui com 4 candidatos que são professores da Escola Paulista, não tem nenhum candidato que fosse de alguma outra área, né, são professores, quer dizer, nós queremos aquele indivíduo que tem uma visão geral, acho que já até foi colocado isso aqui no debate, uma visão geral da comunidade como um todo, visão humana, né, não só a visão pura, técnica, científica, de produção de trabalhos, etc. Então, uma visão geral que vai atender às necessidades de formação humanística do nosso aluno, que tem deixado muito a desejar em todos esses anos. Eu posso dar o meu testemunho, que fui filho de médico, e quando entrei aqui na escola, vi algumas coisas que me chocaram, que eu não vi do meu pai, nem daquele que era adversário político no interior, que era sabidamente uma pessoa que praticava atos ilícitos dentro da medicina. Eu nunca vi deste indivíduo falar, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. E aqui me chocou, no 2º ano da escola, alguém pegar um raio-x e falar, padrão Hospital São Paulo, não vale nada. Padrão Laboratório Central, não vale nada. Isso me chocou. Quer dizer, isso faz
desvirtuamento aí, né, na formação humana daquele indivíduo que é o aluno. Acho que assim, a gente espera dos candidatos que tenham aí uma visão geral da comunidade como um todo, em todos os aspectos. Obrigado, acho que era isso que eu queria colocar. Você não é candidato. Nem presidente no momento aí. Pode deixar isso assim. Nesse bloco, cada professor fará uma pergunta ao outro concorrente, inicialmente. Posteriormente, uma nova rodada será efetuada. Cada perguntador tem 1 minuto para a sua pergunta e a resposta será dada em 2 minutos. O primeiro a perguntar, a ordem do bloco, Dr. Oswaldo fará a primeira pergunta. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Hélio, do ponto de vista da pesquisa na Escola Paulista de Medicina, como é que ele tentará contornar o gargalo de algumas áreas de excelência e outras de muito menor proficiência, no sentido de equalizar a produção científica da escola, toda ela com a excelência desejada. Isso eu já respondi no primeiro debate, quando eu falei que eu vou fortalecer, apoiar e muito a CPG, a presidência da CPG, para que a estrutura da escola seja colocada à disposição desses cursos para que eles também atinjam a excelência na pesquisa. A segunda pergunta será formulada pelo Dr. Catiburi. Eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta para 2 candidatos ao mesmo tempo. A mesma pergunta, posso? Pode. Então eu vou perguntar ao Dr. Nader e ao Dr. Hélio quais seriam as vantagens e as desvantagens da nossa transformação em universidade, do ponto de vista de cada um deles. 2 minutos. Bem, vantagens da transformação em universidade. Sob o ponto de vista gerencial administrativo, há muitas vantagens. A primeira delas é a questão da autonomia administrativa, né, que ainda no sistema federal de ensino não se conseguiu obter. É uma conquista que ainda precisa ser trilhada. Mas, por exemplo, no estado de São Paulo já existe essa autonomia administrativa. E isso possibilita à instituição reparar, né, questões regionais. Por exemplo, o custo de vida em São Paulo é muito superior do que o custo de vida no Nordeste, né, pois essa autonomia universitária permite, quando vier, permitirá compensar isto através da questão salarial. A questão de contratações, a questão do status, né? Eu lembro que os nossos diplomas ainda precisam ir, os diplomas dos nossos estudantes ainda precisam ser confirmadas em uma universidade, né? Enfim, às vezes até de nível acadêmico inferior à nossa, né? Então a questão da autonomia, a questão do status, a condição que a instituição terá para desenvolver melhor as suas atividades, né? A questão da pesquisa, a questão do ensino, que evidentemente terão melhores condições de financiamento através de mecanismos internacionais. Enfim, sob esse ponto de vista, é muito salutar a transformação universitária. Agora, ela não pode perder, de forma alguma, a sua característica de área da saúde e a sua característica histórica, e como ela vem se desenvolvendo desde a sua fundação. Isso precisa ser preservado. Nós devemos continuar nessa luta até atingirmos essa qualificação como universidade. Por quê? Porque hoje na CESU, na Secretaria de Ensino Superior,
nós temos 22 universidades, 15 fundacionais, as escolas técnicas federais e as escolas isoladas. Como as escolas técnicas federais passarão a uma secretaria especial dentro do MEC, se a Escola Paulista não continuar essa luta, ela corre o risco de ficar ela e mais 3 escolas isoladas dentro da CESU. E nós corremos o risco de outra vez, como no passado, sermos a Escola de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, o que a gente não pode admitir. Quanto a outro aspecto, a universidade trará autonomia administrativa e financeira, que são as coisas principais para a escola. Mantidos o espírito e a filosofia dessa escola, como deseja a nossa congregação. Qual é a pergunta, doutor Hélio? O doutor Catibranha já fez as suas 2 perguntas. Eu gostaria de perguntar ao professor Nader qual a sua opinião sobre a portaria 1285, que trata da alocação de recursos às instituições federais de ensino superior. Bem, evidentemente que este número, eu digo, é em relação à distribuição de critérios. Critérios de distribuição. Os critérios que serão distribuídos. Bom, porque aí eu já, em parte, já coloquei, né, e que diz respeito a 90% dos recursos tem um caráter histórico de distribuição. É essa que é a portaria? Essa. Não é? Então, vocês veem, 90% das verbas a serem distribuídas pelas instituições federais levam um caráter histórico. Ora, o caráter histórico é viciado porque teve muita influência política nos últimos anos. Não é? Então, já 90% da distribuição da verba já é mal direcionada. Segundo, 9% em função do tamanho da instituição. Não é? Então, as instituições como a nossa, por exemplo, não é? Que apesar de nós termos aumentado muito a área física da escola, ainda não é suficiente para competir com outras universidades. Que vocês sabem, pelas visitas que têm feito, são enormes, são campos enormes. E 1% apenas pela qualificação da instituição, pelas pesquisas, pelo ensino ministrado, enfim, por esses mecanismos. Então, isto realmente tem que ser reformulado. Não é? Eu já estive com o professor Newton, que é o presidente da Andifes, Newton Lima Neto, e ele já me colocou que a Andifes está, a Associação das Instituições Federais, está desenvolvendo trabalho nesse sentido, a fim de que isto seja reformulado e instituições sérias como a nossa, com um alto teor de qualificação, tenham pelo menos esse item correspondente à qualidade melhor aqui no ato. Próxima pergunta. Professor Oswaldo, vamos. Tu vai fazer as 2 agora? É. Pois não. Professor Oswaldo, na sua administração, o senhor pretende verificar a necessidade do redimensionamento de pessoal dentro da escola e do hospital, e como? Eu acho que eu não tenho condições, no momento, de saber se o pessoal da escola é adequado ou não. Evidentemente que eu precisaria me enfronhar muito mais para saber qual é o rendimento e qual é a necessidade real de pessoal. Nós temos que considerar que o quadro da escola é estável e nós temos que redimensioná-lo através de uma redistribuição, encontrando a melhor qualificação para cada indivíduo. Eu não acredito em ineficiências, eu acredito muito mais em indivíduos colocados em posições não adequadas para as suas possibilidades. De modo que eu não poderia criticar o rendimento de cada funcionário desde que eu não tenho a experiência da máquina que o senhor tem. O próximo a realizar a pergunta, Dr. Nader.
A mesa gostaria de informar que, nesse momento, por uma mudança extemporânea de regra, alguns candidatos já realizaram as suas 2 perguntas. O doutor Nader tem 2 perguntas para formular, pode realizá-las então. E o doutor Oswaldo ainda possui uma pergunta para ser formulada. Eu quero fazer a primeira pergunta ao professor Hélio. Quais as garantias que os nossos funcionários terão de que os benefícios, que na realidade são direitos, face às limitações salariais que os nossos funcionários têm? Então, quais as garantias que os nossos funcionários terão de que esses direitos, esses benefícios, serão preservados nas gestões seguintes? Digo isto porque muitos dos benefícios concedidos foram alterados na sua essência. Então, é preciso que os benefícios que os funcionários recebem transcendam as diretorias. Como o senhor pretende fazer isso? Eu pretendo fazer isso fazendo uma remodelação completa no departamento, no atual departamento pessoal da escola, que eu vou transformar na realidade no departamento de recursos humanos, e onde eu vou colocar um procurador da escola para realmente acompanhar tudo que diz respeito aos servidores dessa escola. Mas eu gostaria também de falar que a gente precisa discutir vários itens dessa escola. Além de garantir os direitos de hoje, nós podemos estudar outros direitos. Por exemplo, por que todo funcionário de nível médio, por exemplo, não possa fazer um curso técnico, profissionalizante, por exemplo? À noite eu vou abrir a escola para fazer isso, fazer um curso de computação e subir, por exemplo, um nível na sua categoria funcional. Por que ele não pode fazer um curso de entre 180 a 360 horas e subir 2 níveis? Isso nós manteremos na nossa administração. A pergunta agora ao doutor Oswaldo. Proximamente o doutor Nader fará mais uma pergunta. Por favor. O senhor tem mais uma pergunta, o senhor fez só uma. E o doutor Nader tem mais uma aí por minuto. Certo. Quer dizer, eu tenho que perguntar a qualquer um. A qualquer um. Não, porque eu poderia ser, na outra não foi tanta burrice assim, não. É que na outra tinha que se fazer especificamente para cada um, né? De modo que você, na sua resposta, Hélio, disse que tudo que foi concedido foi porque houve pedido correspondente. Realmente seria de estranhar que todos recebessem presentes sem ser solicitado. Essas doações foram computadas na melhor necessidade da escola ou foi mais pela premência do pedido? Foi pela necessidade da escola e do hospital e principalmente do doente. Para encerrarmos esse bloco, damos a palavra ao doutor Nader. Nader, a sua pergunta, por favor. Você tem 1 minuto para a sua pergunta. Por favor, gostaria de pedir silêncio à plateia. Então, o professor Khatiburian. Professor Khatiburian, como nós podemos administrar os recursos de receita própria, especificamente os recursos da receita do hospital, para que esses mesmos recursos tenham um caráter transparente de destinação? Como o senhor pretende administrar esses recursos de receita própria,
para que, por exemplo, o diretor financeiro, o diretor superintendente do hospital, né, não tenha todo o poder no sentido de destinação desses recursos. Eu já disse que eu sou totalmente contra o poder absoluto. Já disse aquela frase célebre que o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu sou pela descentralização, não gosto de poderes concentrados nesta ou naquela pessoa, e já deixei bem claro aqui a minha determinação de fazer uma administração aberta, clara e transparente para valer. Não tenho compromissos com ninguém. Permite-me repetir a frase que eu disse no primeiro debate: eu não tenho rabo preso, portanto vou colocar as cartas na mesa. Quanto aos detalhes administrativos, eu posso dizer a você que eu não sou administrador, então no momento não posso responder, mas vou me utilizar de pessoas competentes para fazê-lo com a devida fiscalização. Queria avisar o pessoal que está ali no canto, pé, tem bastante lugar aqui, pode passar, não precisa ficar com vergonha de passar na frente da câmera, não. Pode sentar, tem bastante lugar para sentar. Acho que a gente pode passar para a próxima etapa. Na próxima etapa, todos os candidatos começarão a responder perguntas feitas pela plateia. Nós gostaríamos de lembrar mais uma vez a importância desse debate e a importância também do processo democrático que se instala quando da escolha do diretor da escola. Eu gostaria que os senhores fossem multiplicadores desse debate dentro da escola e que apoiassem com bastante vigor as próximas eleições diretas e democráticas que serão realizadas. Ok? Então vamos continuar. Essa pergunta é para todos os candidatos e a ordem de resposta para esse primeiro bloco será Dr. Catiburian, Dr. Hélio, Dr. Nader e Dr. Oswaldo, respeitando a ordem inicial desse debate. Vamos à pergunta. Somos uma instituição que congrega hoje, entre servidores docentes, graduandos e pós-graduandos, uma comunidade de mais ou menos 9.375 pessoas. Precisão. Do mais humilde ao mais alto cargo. De que maneira os senhores pretendem modernizar o setor de recursos humanos, totalmente inoperante em nossa instituição, principalmente com relação à direção, treinamento e rotatividade de pessoal, onde hoje alguns sentem até como se fosse um distrito policial. É a questão que foi enviada para o perguntador e eu me limito a fazê-la. Por favor, o primeiro a responder. Bom, eu já disse que eu sou totalmente favorável a uma política de recursos humanos para todos que aqui trabalham. Esta é uma instituição sui generis, todos que trabalham aqui gostam da instituição, têm uma grande ligação. Então, pretendo estabelecer uma política de recursos humanos. Como eu tenho dito por aí, eu não tenho feito promessas específicas para ninguém e vou continuar na minha linha. O que eu pretendo fazer é formar grupos de estudos abertos e amplos para que façam um estudo detalhado de como nós poderíamos iniciar, porque eu não gosto de avançar muito as coisas, iniciar um processo para estabelecer um sistema racional de recursos humanos aqui. Então, essa é a minha resposta, é a vontade que eu tenho de organizar as coisas, de organizar a Escola Paulista e o Hospital São Paulo, porque eu acho que organização traz muita economia e muita eficiência. Obrigado. Na Escola Paulista de Medicina, primeiro eu vou trocar a direção do departamento de pessoal. Segundo, vai ser contratado um técnico conhecedor de política de recursos humanos.
Terceiro, não tem como o Departamento de Assuntos Comunitários ficar afastado do Departamento de Recursos Humanos. Quarto, no Hospital São Paulo, já está escrito no meu programa, já entregue no debate anterior, um plano de carga e carreira do funcionário do hospital. Doutor Nato, eu gostaria que repetisse a pergunta, mas não há necessidade. Ok. Eu queria pedir para a comunidade, embora a gente torça para o time em campo desde o início do jogo, que a gente segurasse um pouquinho para poder o candidato terminar a sua explanação para depois aplaudir tudo isso. Obrigado, gente. Por favor, doutor Nada, sua resposta. Bem, na explanação inicial, praticamente eu já respondi todos os quesitos que foram apresentados. Mas eu volto a afirmar. O UDP, né, e sem nenhuma participação pessoal de alguns dos seus participantes, segue ainda uma linha de atividade que corresponderia ao regime militar, né, autoritário. Então, simplesmente é preciso transformar esta mentalidade e atualizá-la de acordo com o que se entende de recursos humanos no momento. E isto é muito fácil. A gente vê no setor empresarial, vê nas outras coisas, como nas outras universidades, que a mentalidade realmente está atualizada em relação ao acompanhamento, ao apoio, né, ao esclarecimento, à divulgação que o Departamento Pessoal e o Recursos Humanos deve dar aos funcionários. Ele vai ter um setor de benefícios. Por exemplo, assistência médica. Assistência médica, a Constituição de 88, é direito, não é nem sequer benefício. Não é? Uma assistência médica digna, para que os funcionários não fiquem dependendo de favor nos corredores. Isso é fundamental. A questão educacional, o apoio à educação, quer dizer, os funcionários precisam ter um apoio no sentido de progredir, do ponto de vista educacional. Não é? A questão dos dependentes, não é? Isso também precisa ser muito bem guardado e protegido, gente. Então, além dos benefícios, aqui já disse, a presença de um advogado que vai acompanhar caso a caso para refazer todo o histórico dos nossos funcionários. A questão do chefe do Departamento Pessoal vai ser eleito pelos membros do Departamento Pessoal. A administração, se quer democratizar a instituição, tem que dar exemplo. E eles, os funcionários do departamento, é que irão escolher o seu chefe. Não deve vir gente de fora, não. Nós temos gente muito competente no nosso departamento pessoal para exercer esse cargo de tal forma que é ele aqui. Repetindo o que todos disseram, eu acho que os funcionários têm direito a condições de trabalho tão boas quanto possível, assistência médica e toda assistência que for possível dentro do que seria colocá-los com uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, o fato de ter um sistema de pessoal que seja extremamente justo, eu acho que ninguém tem o critério da justiça. A única maneira da justiça ser implantada é pela transparência. De modo que, se nós tivermos transparência, nós teremos justiça. Ninguém é dono da justiça, ninguém sabe mais do que ninguém. A transparência codificada com competência. Esta é a regra. Isto é fácil? Não. Isto é difícil. É certo que vai se conseguir isso? Com certeza não. Eu estou prometendo que isso vai ser conseguido? Não. Eu estou apenas dizendo que eu gostaria que fosse tão transparente quanto possível e tão discutido quanto possível. Essa primeira pergunta foi comum a todos. Nós temos agora o segundo bloco de perguntas, iniciando com a resposta para o Dr. Hélio, seguindo o Dr. Nader, o Dr. Oswaldo e o Dr. Catiburinho. O Ivan está com as perguntas lá. Vamos já formular antes um comercial. Lembrar, existe comercial em todos os debates. Então, nós gostaríamos de lembrar para vocês que nesses próximos dias nós vamos afixar na escola os dias de votação. As pessoas que têm direito de votar
como devem proceder o voto, tá certo? E nós gostaríamos que todos vocês participassem dessa eleição. Essa eleição muito importante para que a congregação da escola respeite a escolha da comunidade. Para que esse respeito possa acontecer, é preciso que haja uma votação maciça e nós contamos com vocês. Pergunta endereçada aqui pela plateia, doutor Hélio. A escola possui um grupo de funcionários de nível superior com títulos, mestrado ou doutorado. Estes funcionários recebem de maneira igual aos demais funcionários. O senhor pretende diferenciá-los? Se sim, de que maneira? E sobre uma possível greve legal, o senhor chamaria a polícia para ocupar o campus? Olha aqui, por favor, nós gostaríamos que a plateia respeitasse aquele que fez a pergunta. Vou começar pelo fim. A primeira greve que eu enfrentei como diretor superintendente do Hospital São Paulo, realmente eu chamei a Polícia Federal, a Polícia Militar e não chamei a Guarda Municipal porque não existia. Mas eu aprendi junto com vocês e nunca mais cometi esse erro. Nunca mais cometi esse erro. Segundo, o nível superior, eu falei anteriormente, tanto o nível superior quanto o nível intermediário, quanto o nível auxiliar, basta que eles façam cursos para que tenham subida de nível e melhoria salarial. Próximo a ser perguntado, questionado, eu queria pedir, acho que não tem ninguém fumando, mas por favor não fumem nesse recinto e o máximo que for possível de se fazer silêncio. Não sei se é porque a acústica do anfiteatro é muito boa, mas aqui, gente, eu escuto muito bem o que está se falando aí por baixo. Então atrapalha quem está aqui falando, por favor. Qualquer conversinha, principalmente tem 3 pessoas que estão conversando bastante ali, eu estou ouvindo perfeitamente o que elas estão falando. Então, por favor, é inacreditável que se escuta aqui de cima. Questionado. Não. Sendo eleito, o senhor repetirá as seguintes atitudes: compras faturadas, como no caso dos lençóis, compra nas lojas Ramalho, obras realizadas pela engenharia e posteriormente reparadas pela manutenção, materiais de construção desviados para a casa de chefias. Olha, quer que eu repita a pergunta? Porque está duro de ler, mas eu vou repetir. Faz o seguinte, faz item por item. Item por item. Compras superfaturadas, no caso dos lençóis. Bem, veja, este famoso caso dos lençóis é o seguinte. Nós tínhamos um funcionário que era o nosso responsável pela captação de recursos. Ele ia a Brasília e via quais eram os programas que estavam em andamento. Não é? E tinha esse programa de fornecimento de material para o hospital Lençóis. Não é? Muito bem, então nós fizemos a solicitação, não é? E a aprovação veio. Evidentemente, veio para a SPDM, para o Hospital São Paulo. A compra foi efetuada pelo Hospital São Paulo. Segundo, a própria escola respondeu a esta questão dos lençóis, dizendo que não houve superfaturamento e esse documento está em meu poder, demonstrando, inclusive, com documentos de outras casas pernambucanas e tudo mais. Então, a compra não foi efetuada por nós. Mas, se tivermos alguma participação, realmente está devidamente esclarecido. Eu quero dizer que esta questão dos lençóis foi, inclusive, levantada por nós quando o secretário de Estado da Saúde. Por quê? Porque a Santa Casa da Praia Grande, que estava precisando de remédio, havia recebido lençóis também. Entendeu? Então, nós é que denunciamos e fizemos com que o INAMPES, na época, levantasse essa questão. E a escola também deveria estar correndo para que haja esse... Nas outras questões, é evidente que as aquisições eram feitas pelo preço menor e sempre feitas com concorrências. Não é? Agora,
Nós fizemos levantamento, por exemplo, no Biotec, a compra das rações eram feitas com 500% a mais. Não é? E todas essas compras efetuadas possibilitaram o ensino da escola, estão todas as notas aí para levantamento e tudo mais. De tal forma que estranho muito a intenção dessa pergunta. Mesmo porque estamos com o nosso patrimônio à disposição, aberto, não aumentou um centavo sequer toda a atividade política que nós tivemos. Gostaria de pedir para os candidatos obedecessem o tempo, porque senão, como eu fiz outra vez, vão achar que existe uma parcialidade, porque para mim é incômodo, eu sou mais novo do que todo, bem mais novo do que todo, eu não fui aluno de todos aqui, respeito-os muito, e para mim é incômodo cortar a palavra de vocês. Então eu pediria que vocês respeitassem o tempo. O próximo candidato é o professor Oswaldo, que vai responder a pergunta. Então, nesse bloco, os candidatos estão respondendo perguntas da plateia. Após 42 anos de EPM, ou mais, há poucos anos de alcançar a aposentadoria compulsória e da recente transformação do Instituto de Nefrologia em Fundação Oswaldo Luiz Ramos, o senhor resolve, no último instante, se candidatar a diretor da EPM. Seria para captar recursos financeiros para a Fundação e, através de convênios com a EPM, aproveitando-se desse status da instituição pública e da isenção de impostos de exportação, taxas alfandegárias, de armazenagem para adquirir equipamentos para a Fundação, como o convênio que o senhor já encomendou antes de ser diretor, e o aspecto legal de sua compulsória, ainda como diretor, como o senhor vê? Eu acho que o Instituto de Nefrologia foi um bom exemplo. Ele até agora não custou nenhum tostão à escola. Tem um prédio que vocês estão vendo lá, conseguido inteiramente por nós. A escola não teve a menor participação. Aquilo hoje é uma fundação sem fins lucrativos, que tem todas as isenções que você pregou que nós estaríamos usando. De modo que, se é um defeito conseguir um prédio de 12 mil metros quadrados, extremamente ligado à escola, porque o prédio funciona em função da disciplina de nefrologia. Se isto é uma coisa grave, nós certamente estamos com opiniões diversas. Eu acho que foi bom para a escola. Se quer achar que é ruim, tem o direito de achar. Não custou um tostão, é absolutamente transparente. Hoje é uma fundação, não tivemos nenhuma vantagem até agora, e a escola tem 12 mil metros quadrados para a disciplina de nefrologia, inalienavelmente para ela. Isso. E tem um restinho da pergunta que é que eu sou velho, vou chegar a coisa, um monte de coisa. Realmente, eu sou velho, o que vocês querem? Eu tenho 66 anos, na hora que se fizer a conta, aí eu vou fazer 70 anos antes, sempre foi, 70 anos antes de terminar o mandato. Se isso for inconveniente, então eu não serei candidato, tá certo? Se isso for possível, eu serei candidato. Por que que eu quis ser candidato? Eu quis dar uma última contribuição à escola, e todos os meus inimigos podem dizer tudo o que quiser de mim. E eu, talvez, mereça. Agora, dizer que eu não sou um legítimo EPMista, que eu não trabalhei pela escola sempre, isto, honestamente, eu desafio. Das inúmeras perguntas que nós temos e pelo tempo que a gente tem, acho que dá para fazer mais uma rodada de perguntas. Ainda falta uma pergunta a ser respondida nessa rodada, doutor Catiburi. Professor, é que o senhor está sempre no começo, professor, desculpa. Doutor Catiburi, eu vou formular a pergunta. Lembrando mais uma vez que a pergunta é feita pela plateia, então vamos lá. Doutor Catiburi, caso o senhor seja eleito, como pretende administrar a escola e o hospital? Como se estivesse na Inglaterra? Uma boa pergunta, até gostei da pergunta, porque como eu fiquei muito tempo na Inglaterra, as pessoas acham que eu vou querer trazer tudo para cá, etc e tal. Eu sempre disse, digo e repito,
trazer soluções de fora para um país diferente. E eu vivi o suficiente lá para saber que isso não resolve. Então, às vezes acontece aqui de uma pessoa que vai passar 2 anos no exterior, numa faculdade lá e volta, lá é assim, então aqui tem que ser assim. Lá é assim, aqui tem que ser assim. Isso, minha gente, não resolve. Eu vivi o suficiente para ver as qualidades da Inglaterra e os defeitos também que tem. Eu não acredito em soluções importadas. Nós somos um povo diferente, um clima diferente, enfim, é tudo diferente aqui. Nós podemos usar a experiência sem ficar com aquela ideia de que tudo lá é maravilhoso, que basta transportar para cá. Isso não funciona, minha gente. Então eu deixo a minha posição bem clara. Não pretendo dirigir a escola sob os auspícios da rainha da Inglaterra. Certo? Eu sou brasileiro, eu sou epenista, fiquei longe e a gente nunca perde, é lógico, as raízes que tem. Tenho grande afeição pela escola e pretendo, se eleito, dirigi-la aqui com a cabeça aqui. E repito, não adianta trazer soluções de fora. É bom ter a experiência, não nego. Eu tenho uma boa ideia do que é uma universidade, do que é uma faculdade de medicina, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Acho isso tudo muito útil e me ajuda a ver claramente a situação no Brasil. Então, é essa a minha resposta. Queria pedir desculpas ao professor Catibuguian, de maneira nenhuma irei passar por cima dele. Nós vamos ter mais um bloco de perguntas. Antes, eu queria lembrar mais uma vez, as eleições ocorrerão no dia 28 e 29 de setembro e vai estar todo mundo avisado do seu local de votação. As listas devem estar separadas para não haver o risco de duplicidade de nomes em uma lista e outra. Isso vai ser oportunamente avisado e todo mundo vai ter acesso ao seu local de votação. Eu vou respeitar a ordem que seria a ordem de bloco de finalização para a próxima rodada de perguntas. Então nós vamos começar com o professor Nader, depois o professor Oswaldo, o professor Catibuguian e o professor Endo. Seria essa a ordem de finalização. Na ordem de finalização nós vamos em frente. Vai começar depois com o professor Oswaldo e assim por diante. Então, Ivan, pode formular as próximas perguntas. Mais uma pergunta, então, doutor Nader. O senhor, na frente da Secretaria de Saúde, culpou a greve dos servidores públicos por não ter saído o plano de carreira, levando-os à miséria. Aqui na EPM, o senhor vai culpar a greve dos trabalhadores também, quando ela ocorrer? E pretende continuar como na outra gestão, em relação à função gratificada e à função comissionada, privilegiando alguns em detrimento de muitos? Veja, mais uma vez, este formulador não está bem a par do andamento das situações. Primeiro, quem realmente chefiou os primeiros movimentos de greve nesta instituição fomos nós. Fomos exatamente nós. Foi quem está fichado no DOPS. Acho que vocês não sabem, mas eu vou esclarecer que um dia o professor Jair, eu era presidente da Associação dos Docentes, o professor Jair me chamou, né, e disse: olha, estiveram aqui os senhores do DOPS e você está fichado, por isso é melhor você tomar cuidado. E de forma alguma diminuiu o meu ritmo. Chefiei todos os movimentos grevistas visando melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e pela democratização. Eu me lembro que quando, na primeira pesquisa que fez, e esse espetáculo bonito que nós estamos vendo aqui de democracia, eu fui chamado por alguns cardeais da escola e falaram: você não faça isso, porque você vai entrar numa fria e não sei lá. Eu, assim mesmo, desci andar por andar, no sentido de incentivar o processo de democratização. Então essa pessoa realmente está, de certa forma, mal informada. A questão da secretaria, no plano de carreira, realmente o plano de carreira foi elaborado com a presença até de funcionários. Até de funcionários estiveram presentes na elaboração do plano de carreira. Foi excelente o plano de carreira. A única coisa é que a Secretaria da Fazenda do Estado não acompanhou a inflação dos meses seguintes. E isso realmente, não digo que acabou com o plano de carreira, mas tornou-o inexequível, né? Uma vez que a própria inflação foi encarregada de torná-lo dessa forma. A outra colocação é funções gratificadas e funções comissionadas. Bom, veja, essas funções
elas são atribuídas a cargos de chefia, e esses cargos de chefia eram cargos de confiança, e que agora, eu terminei de colocar, serão eleitos pelos seus pares. Portanto, está muito bem respondida essa questão do companheiro. Professor Oswaldo. Pergunta interessada então ao professor Oswaldo. Qual a sua opinião? É contra ou a favor da privatização na área da saúde e educação públicas? O senhor é filho do emérito professor e fundador dessa escola, Dr. Jairo Ramos. Se eleito, o senhor pretende dirigir a EPM, Autarquia Federal, como se ela fosse uma propriedade particular e de forma autoritária? A questão está colocada. Eu dirigi a nefrologia, que começou, eu repito, isso, com 12 pipetas e 24 tubos de ensaio, no fundo de corredor. E hoje a nefrologia tem 77 mestres, 67 doutores, ela tem este prédio tão falado, ela tem docentes espalhados pelo Brasil todo. Você acha que com uma atitude autoritária eu podia ter feito isso? Só isso que eu respondo. Doutor Eduardo. A contratação de docentes pelos departamentos da EPM continua, na maioria dos casos, feita com um apadrinhamento. Qual a sua proposta para melhorar a transparência destes concursos públicos? Bom, essa é uma pergunta até fácil de responder, no meu caso, porque eu sou totalmente, visceralmente contra apadrinhamento de qualquer natureza. Eu sempre me norteei pela qualidade do indivíduo, pela proficiência, pela capacidade do indivíduo. Então, eu acho que a Escola Paulista, até que ela não é muito ruim nisso aí, sabe? Tem outras instituições aí que são muito piores, mas muito piores. Porque se fosse tão ruim assim, a escola não estaria onde está. Acredito que existam apadrinhamentos. Isso também é até quase que inevitável, nós todos somos humanos e ninguém é perfeito. Mas eu sou, tenho dito sempre, tenho aqui no meu documento, que a minha linha mestra é a qualidade, é a excelência do candidato. É somente isso que deve nortear a escolha dos docentes. E sou, repito, outro tipo de atitude ou de métodos, na minha experiência, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, acaba sempre mal. Eu lembro a vocês que, por exemplo, na Inglaterra, posso falar um pouquinho da Inglaterra? Posso? Quando você dá uma carta de recomendação para uma pessoa, para um cargo, e lá é necessário, essas cartas são confidenciais. E o próprio indivíduo que dá a carta, se ele está fazendo uma recomendação de má qualidade, fica com uma péssima reputação, certo? Então, não adianta usar esses mecanismos. Eu acho que é só mesmo pela qualidade do candidato, pela excelência na sua profissão. Qualquer outro mecanismo espúrio, realmente, eu sou visceralmente contra. Próximo a responder, doutor Hélio. E eu queria avisar que, pelo tempo, a Secretaria de Trabalhos aí avisou que a gente tem mais um tempo para fazer uma pergunta que vai ser comum a todos os candidatos. Então, próximo a responder esse bloco, professor Hélio. Doutor Hélio, como o senhor resolveria a diferença entre os seletistas, Hospital São Paulo, e os estatutários em relação à cesta básica e vale-refeição? E a passagem do pessoal do nível de apoio? Quanto à passagem do nível de apoio para nível médio, existe uma lei publicada em dezembro de 93.
A diretoria da escola, como existe uma interpretação muito variada dessa lei, já endereçou à Secretaria de Administração Federal o nome de todos os funcionários de apoio, pedindo que a Secretaria de Administração Federal responda ao diretor da escola quem tem direito ou quem não tem direito na visão da SAP. Quanto à diferença que existe entre seretistas do Hospital São Paulo e os estatutários da Escola Paulista, está escrito no meu programa que a gente vai criar um fundo especial para fazer a diminuição dessa diferença. A gente vai querer complementar a cesta básica e a gente vai querer diminuir, portanto, a diferença que existe hoje entre esses funcionários do hospital e os funcionários da escola. Felizmente, 729 funcionários do hospital passarão já, a partir de janeiro, para a Escola Paulista de Medicina. No próximo bloco, uma pergunta comum a todos os candidatos, iniciando a resposta, professor Oswaldo Ramos. Lembrar que cada candidato continua tendo 2 minutos para realizar a sua resposta. Então vamos à pergunta. Qual será a sua posição com relação à administração do Hospital São Paulo e do Hospital da Vila Maria? No que se refere à Vila Maria, como resolver a divergência já existente no que tange à seleção dos funcionários e a ajuda de custo para alunos do internato? Eu já disse que a Vila Maria é uma tentativa que tem que ser feita, porque é a maneira de nós darmos aos nossos alunos que têm, no meu modo de ver, uma excelente formação, uma certa autonomia de decisão controlada para desembaraçá-lo na prática médica. Isto foi tentado na USP com sucesso e nós devemos tentar aqui. A forma de ser tentada está sendo imaginada e é uma tentativa. Não sei se a Vila Maria será viável, não sei se ela será boa, não sei como nós vamos administrar cada detalhe da Vila Maria, mas eu sou a favor que nós tentemos. Eu acho que nós temos que nos considerar suficientemente capazes para fazer isso, com proficiência e com justiça. Eu me considero capaz de fazer isso. Exatamente como nós vamos fazer depende dos problemas que surjam. Realmente é uma situação nova que necessita soluções novas e imaginativas. Qual é o próximo, Sérgio? Eu também queria dizer que eu fui favorável e sou favorável à Vila Maria, repito, desde que preencha a sua função, que é de melhorar o ensino de graduação, principalmente do nosso sexto-anista. O Hospital de Vila Maria não é um hospital, mais um hospital de São Paulo, certo? Somente para atender o problema da assistência. Quanto ao problema do financiamento, nós estamos ainda na fase inicial e nós estamos estudando mecanismos para que possamos atrair as pessoas para trabalhar em Vila Maria. E eu acho que no fim, daqui uns 6 meses, mais algum tempo, vai sair da experiência, vamos ter uma ideia do que deveremos fazer. É uma situação totalmente nova, as nossas soluções são temporárias, não são permanentes, tudo isso nós sabemos na diretoria. Então, nós temos na realidade que dar um tempo para ver como é que aquilo vai funcionar, para então estabelecer as regras rígidas em relação a salários, diferença de salário que existe entre Vila Maria e o Hospital São Paulo. Tudo isso é temporário, são medidas que estão sendo tomadas simplesmente para botar aquele hospital em funcionamento o mais breve possível, que é o que interessa no momento. Muito obrigado. Doutor Hélio, e o Ivan vai repetir a pergunta. Doutor Hélio, qual será a sua posição com relação à administração do Hospital São Paulo e do Hospital da Vila Maria? No que se refere à Vila Maria, como resolver a divergência já existente no tocante à seleção dos funcionários e à ajuda de custo para os alunos do internato? Quanto à administração do Hospital São Paulo, no outro debate eu já informei a todos que o diretor superintendente, o nome a ser proposto
a SPDM, o professor José Roberto Ferraro, docente da gastrocirurgia. A gente pretende fazer, eu vou fazer uma mudança radical. Eu acho que é muito importante que a diretoria financeira do Hospital São Paulo volte para o Hospital São Paulo. É impossível administrar o Hospital São Paulo com o diretor financeiro ficando no 5º andar da escola. O diretor do hospital tem que saber quanto faturou e quanto tem para ele aplicar, desde que submetida essa aplicação ao conselho da SPDM. Quanto à Vila Maria, é como falou o professor Oswaldo Ramos, eu acho que é um marco da administração do Dr. Manuel, é importante na terminalidade do nosso curso. E quanto à pergunta formulada, eu sempre fui favorável a dois itens na contratação de pessoal. Eu gostaria, mas eu não fui ouvido, primeiro, que se desse preferência a pessoas que, submetidas a exame de seleção, fossem aprovadas, de parentes de nossos funcionários. 2, preferência aos moradores da região de Vila Maria. Próximo a responder, professor Nava. Em relação à administração do Hospital São Paulo, também nós já colocamos algum ponto de vista que pensamos a esse respeito, de que ele precisa passar por transformações. A grande parte dos funcionários pertencem à Escola Paulista de Medicina, os próprios, em grande parte, responsáveis pelo faturamento, como os ambulatórios, são da Escola Paulista de Medicina, que paga, que custeia, enfim, que sustenta essas instituições, e mesmo assim, não é, o hospital está constantemente em crise. Então, a primeira questão é a colocação de pessoas especializadas na administração hospitalar e possam, então, gerenciar essa função. A segunda providência é a reformulação do conselho do hospital com a colocação de uma diretora ou de um diretor de enfermagem. Então, nós teríamos um diretor administrativo, um diretor financeiro, um diretor clínico e um diretor de enfermagem. E estamos avaliando, discutindo, a colocação ou não de um diretor de ensino e pesquisa para preservar o hospital contra a onda de privatização. Então, essa é em relação ao Hospital São Paulo. O terceiro item é uma reunião regular do Conselho, porque do Conselho do Hospital fazem parte as entidades representativas de funcionários, alunos, residentes, não é? É, portanto, uma estrutura democrática e que precisa ser melhor ouvida. Com respeito ao Hospital de Vila Maria, acho que todos sabem que eu não sou favorável ao Hospital de Vila Maria. Sou favorável à ideia. A ideia de nós termos um hospital geral, um hospital de base, é brilhante. Porém, não tão distante, onde o sistema de referência, contra-referência e hierarquização não pode ser realizado. Então, o ensino vai ser altamente prejudicado. Além disso, há uma questão política envolvendo este assunto que talvez tenha passado desapercebido da escola, que é os movimentos de base são contrários a essa onda de privatização dos hospitais da prefeitura e nós podemos estar entrando numa fria. Antes de passar para o último bloco, que vai ser a colocação final de cada um dos candidatos, eu queria já antecipadamente agradecer a presença de todos aqui, parabenizar a comunidade. Acho que mais uma vez a comunidade EPMista demonstra a seriedade com que trata os assuntos nossos aqui e o desejo que todos temos, independentemente de sua categoria, de que isso fique cada vez melhor, cada vez maior e cada vez mais uma instituição de excelência. Vamos lembrar mais uma vez, eleição dia 28 e 29, só assim, uma votação maciça, nós conseguiremos mobilizar a congregação em relação à seriedade com que a comunidade EPMista encara e que tem condições de eleger o seu diretor. Posso passar então o primeiro candidato que vai fazer as suas considerações finais. Por coincidência, não foi proposital, o senhor vai começar de novo. Quero dizer a todos que é com grande satisfação que eu estou participando desta eleição. Tenho visitado vários setores da EPM e do Hospital São Paulo e com prazer tenho verificado que muitos dos que trabalham aqui, nos vários níveis, têm um grande interesse pelo futuro da EPM,
pela sua organização e pelo bom funcionamento da nossa escola. Não estão, como dizem alguns, só preocupados com seus interesses particulares. Existe aqui também, eu acredito, um senso de responsabilidade coletiva em relação à instituição. Quero garantir a vocês que, se eu for diretor, eu não vou sentar lá no 5º andar como um lord inglês, fumando cachimbo e tomando uísque. Agradeço esta oportunidade de participar desse debate, agradeço às entidades pela sua organização, mas acho que ainda os debates foram poucos. Gostaria de mais debates e até de uma roda viva, como já mencionei. Desejo a vocês todos boa sorte na escolha do novo capitão do navio. O meu desejo é que a escola continue sempre forte e, sim, cada vez melhor, seja qual for o diretor. E lembre-se, hein? Meu nome é Eduardo, não é Enéas. Por falha minha, eu esqueci de agradecer também, não só contar, mas agradecer aos 4 candidatos que se submeteram a tudo isso, a esse bombardeio aqui, e vieram os dois, compareceram os dois, infelizmente, só os 2 debates. Próximo a se colocar, professor Henrique. Eu quero agradecer ao Conselho de Entidades, agradecer aos colegas, professor Nádia, professor Oswaldo, professor Eduardo, por essa participação em alto nível. E eu gostaria que vocês escutassem o que falou o presidente da mesa. Que todos cumpram com a sua obrigação, dias 28 e 29, para que demonstremos à congregação que a comunidade tem o desejo e o direito de escolher o seu dirigente. Renovando os meus cumprimentos ao Conselho de Entidades pela organização desse evento, quero cumprimentar a todos que compareceram a ambos os debates, não é? E sempre neste final eu fico um pouco emocionado, porque por justamente me lembrar daquele dia em que eu fui chamado a atenção, porque estava desenvolvendo o primeiro processo de consulta à comunidade dessa instituição. E eu vejo hoje um processo vitorioso, com ampla repercussão, como nós estamos vendo. Então, este aspecto me deixa muito realizado. Há outro aspecto que também me deixa um pouco frustrado, né? Porque o idealismo de todos aqueles que imaginavam a democratização das instituições visava realmente um processo puro, um processo íntegro e realmente de consulta aos todos os setores da comunidade. E às vezes eu vejo com muita tristeza, né, a utilização da máquina, a utilização dos setores políticos partidários extra-universidade, enfim, toda esta colocação externa aos interesses da universidade. Mas eu tenho a impressão que a Escola Paulista, através dos seus funcionários, através dos seus alunos, né, remontam àquela época inicial dos ideais que nortearam a democratização da instituição, lembrando que este é o momento crítico pelo qual a democratização passa nas instituições e particularmente na Escola Paulista de Medicina. E eu espero realmente que os senhores tenham a iluminação de uma escolha que realmente corresponda ao anseio da comunidade. Eu só queria lembrar, da mesma forma como o professor Eduardo fez, não é, em relação ao canal político, que nós somos o número 1 da célula. Muito obrigado. Eu gostaria também de cumprimentar o Conselho de Entidades pela ideia e pela qualidade do debate, que foi seguramente proveitoso para todos, principalmente para os candidatos. E realmente agradecer a todos a presença. Eu acho que esse debate, ao contrário do outro, que foi um pouco morno, talvez tenha tido a qualidade de um pouco mais provocativo, e eu tenho a impressão que um diretor da escola tem que enfrentar tais e tantos problemas que uma provocação
e a reação a essa provocação faz parte do julgamento que se deve fazer ao candidato. De todas as maneiras, na primeira reunião eu fui cobrado sobre um programa que eu disse que eu iria providenciar, e eu estou entregando a todas as entidades na representação. Eu não posso entregar a cada um de vocês o que eu chamo Escola Paulista de Medicina e quais são os parâmetros que eu acho que devem ser considerados na direção da Escola Paulista de Medicina, a caminho da sua continuada excelência. Eu vou ficar repetindo isso sempre, porque isto é a nossa missão, a missão de nós todos. Muito obrigado a todos. Neste momento nós encerramos então o debate. Mais uma vez agradecemos a todos e não se esqueçam do dia 28 e 29 de setembro.